Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a estatística descritiva, né? A gente viu, né, que esse tipo de estatística na última aula, ele serve aí para mim resumir os dados, né? Então eu tenho uma coleta de dados, eu quero resumir os dados daquela amostra que eu coletei. E especificamente a gente está falando sobre as medidas de tendência central, que são as típicas, né, que vai apresentar os valores médios do conjunto de dados aí, e as que a gente, né, mais conhecidas a média aritmética, a mediana e a moda. Na última aula a gente viu, né, que a média, né, é a mais utilizada das medidas aí de tendência central, porque ela tem uma interpretação familiar para a maioria das pessoas. Então, dentre as demais, ela é a mais utilizada. Então, a gente viu como que realiza o cálculo, as propriedades dela, né, e uma apresentação numa tabela como ficaria. Em relação à mediana, a gente viu, né, que ela divide os dados em duas partes iguais. A mediana, aí ela tem uma forma de calcular, né, que primeiro eu tenho que fazer a ordenação desses dados, depois achar a posição desse dado pela fórmula e depois para encontrar esse dado mesmo, né. Só recordando aqui, né, a mediana, né, ela é mais utilizada quando eu tenho dados não normais, que a gente vai aprender isso, né, então, pela curva de Gauss, quando eu acho um dado que ele é não normal, não tem uma curva normal, eu uso a mediana ao invés da média. A média é só usada quando eu tenho dados normais. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a moda. A moda, ela é o valor mais frequente aí de uma série de dados que você coletou. Então, se eu tenho um dado, né, que todos os conjuntos, né, eles ocorrem com a mesma frequência, nesse caso eu não tenho uma moda, e aí eu chamo amodal. Se eu tenho dois ou mais scores que vai ocorrer com a mesma frequência e essa frequência é maior do que aquelas de outros scores no conjunto de dados, então eu tenho mais de uma moda. Quando eu tenho apenas uma moda, chamo unimodal. Mas quando eu tenho duas modas, eu vou ter uma distribuição bimodal e mais de duas modas, de 3 para frente, é uma distribuição polimodal. Então, aqui eu trago um exercício para vocês, né, em relação a como determinar a moda dos valores. 7, 8, 9, 7, 7, 4, 9, 5, 9, 3, 1, 9, 7 e o 8. Então, a solução aí, ela fica mais fácil para mim identificar quando eu agrupo esses dados numa distribuição de frequência, semelhante a essa tabela a seguir aqui, ó. Por exemplo, o número 1, ele apareceu com a frequência apenas uma vez, o 2 nenhuma, o 3 uma vez, 4 uma vez, o 5 uma vez, o 6 nenhuma, o 7 4 vezes, o 8 2 vezes e o 9 4 vezes. Nesse caso, como o 9 e o 7, eles possuem frequência 4, ou seja, eles foram mencionados 4 vezes, e como essa frequência, né, é maior do que qualquer outro, a frequência de qualquer outro valor, eu digo, né, que o 9 e o 7 são as modas desses dados, ou seja, é uma frequência bimodal. Então, e no caso aqui de uma tabela, né, eu tenho uma escala qualitativa, né, que seria a dor percebida. Então, eu apliquei essa escala em uns avaliados, por exemplo, e ele poderia dizer se tem uma dor percebida forte, moderada, leve, nenhuma. Então, vejamos que apenas 4 pessoas mencionaram uma dor forte, 8 mencionaram uma dor moderada, 17 mencionaram uma dor leve e 31 mencionaram uma dor que, na verdade, não tem nenhuma dor percebida, né? Nesse caso, a moda seria o nenhuma, porque a maior parte das pessoas mencionaram
essa dor percebida. Agora, em relação à comparação das propriedades da média, da mediana e da moda. Então, a média e a mediana, elas são medidas que vão localizar o meio de uma distribuição. Porém, isso não acontece com a moda, tá? A moda, ela pode ser instável em pequenas amostras. Por exemplo, ali eu coloquei uma amostra, né, que tem o 1 3 vezes, o 2, o 3 uma vez, o 4 também uma vez e o 5 duas vezes. Então, nesse caso, é uma distribuição unimodal, que é o número 1. Porém, se eu colocar mais um 5 nessa amostra, eu vou ter uma distribuição bimodal, que é o 1 e o 5. A mediana, ela não é afetada pelos extremos, tanto superior quanto inferior da distribuição da qual ela é calculada. Então, ela pega ali o ponto central, né, que divide 50% para baixo e 50% para cima. Enquanto a média, ela é afetada pelo tamanho de cada valor do conjunto de dados. Então, se eu troco qualquer valor do meu conjunto de dados, eu modifico essa média. A média, ela tem um importante papel na estatística inferencial, enquanto a mediana um papel menor. Na verdade, a média ela é a mais apresentada quando eu tenho os dados ditos normais, que mais para frente a gente vai entender isso. Quando eu tenho dados que não são normais, eu tenho que utilizar a mediana. E a moda, ela praticamente não é utilizada na estatística, não é comum ver ela, né, em artigos científicos, porque ela é menos utilizada aí. Então, aqui as referências que eu utilizei nessa aula, porém, agora a gente vai ver um pouquinho como montar uma planilha no Excel. Então, aqui, ó, a gente vai lá para o Excel, abrir o Excel. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o meu Excel, né? Vejam que eu coletei 10 dados de IMC e inseri aqui, ó, em IMC. E eu coloquei a classificação desse IMC segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente percebe, né? O primeiro indivíduo com 26,5 de IMC, ele está com sobrepeso, o segundo com 32,1 com obesidade, o terceiro com 35,6 obesidade, 27,1 sobrepeso, 28,5 sobrepeso, 21 normal, 23,5 normal, 22,8 normal, 24 normal e 23,8 normal. Porque, lembrando, né, que até 24,99 de IMC é um IMC normal, de 25 a 29,99 é sobrepeso e acima de 30 é obesidade, a classificação. Então, aqui agora eu quero fazer a média e a mediana dos meus dados. Então, eu coloquei aqui, aí eu vou calcular essa média e essa mediana. É muito fácil aqui no Excel. Eu venho no FX aqui em cima, olha a setinha lá, clico lá e aqui tá mostrando as mais recentes que eu utilizei, né? Porém, se eu não tenho essa mais recente, eu venho aqui, ó, estatística. Primeiro que eu vou calcular é a média, então eu vou descer lá até achar a média. Aqui, ó, média, tá vendo? Agora vamos calcular a média desses dados. Eu clico aqui e coloco OK. Quando eu coloco OK, ele vai me dar aqui, ó, eu vou calcular a média do B2, aí eu posso marcar até o B11, só ir descendo com o mouse. Aí, marquei, tá tudo certo. OK. Então, a média desses meus dados aqui de IMC é 26,49. E se eu quiser achar a mediana desses dados? Se eu quiser achar a mediana, mesmo jeito, FX, vou lá, estatística, né? E eu vou, a mediana lá chama MED. Aqui, ó, MED. Clico e vou lá também. Então, eu quero ver a mediana aí, né? Do B2 até o B11.
Aí, clico também em OK. A mediana dos meus dados deu 25 e 25, né? Se eu calcular aí, né, pela mediana dos dados, se eu fizer esses dados à mão, eu vou encontrar o mesmo valor, tanto da média quanto da mediana. Lembrando que para mim achar a mediana, eu tenho que colocar os meus valores do menor para o maior, e, né, achar, seria, né, N mais 1. O N é o número de avaliados, que é 10 mais 1, 11, dividido aí por 2, o que vai dar, né, 5,5. Aí a mediana é o que está na posição 5 e 6. Como é par, eu faço a média dos valores da posição 5 e 6. Então, só para mim tentar achar aqui, ó, vamos colocar lá na ordem, né? Então, primeiro vem o 21, 22,8, 23,8, 24, deixa eu ver se 24, né? 21, 22,8, 23, antes do 23,8 tenho 23,5, 23,8, aí sim, 24, 26,5, 27,1, 28,5 e vamos ver 32,1 e 35,6. Então, colocando, né, a posição 5 e 6, né, elas estão aqui. Se eu fizer aqui, pegar a calculadora aqui pegar a minha calculadora, então, eu vou calcular aqui, ó, a média desses dois valores. Então, é 24 mais 26,5. Dividido por 2, eu encontrei exatamente, né, os 25,25 que o Excel me deu aqui. Aí, se eu quiser fazer a média à mão para conferir esses dados, é só eu pegar o somatório deles, né, que seria 21 mais 22,8, 23,5, 23,8, 24, 26,5, 27,1, 28,5, 32,1, 35,6, dividido pelo número de avaliados, que são 10 pessoas. Eu encontro 26,49 também na calculadora, tá? Agora, outra informação aqui que eu tenho para vocês nessa planilha é que eu coloquei aqui, né, na coluna C, a classificação. Então, se eu for olhar aqui, né, eu tenho 5 casos de peso normal. Fazendo a porcentagem, o 5 de 10, né, equivale aí a 50%, que eu coloquei aqui, normal 50%. Eu tenho 3 casos de sobrepeso. Se eu colocar aqui, ó, 3 de 10, 30% de sobrepeso. E 2 casos de obesidade, que equivale a 20% dos 10, né? Aí, para que serve isso? Eu posso vir marcar essas colunas que eu coloquei os dados e eu vou agora fazer um gráfico. Então, eu venho aqui, inserir. Aqui, ó, vejam que tem já uns modelinhos de gráfico, né? Então, aqui eu quero inserir um gráfico. Posso inserir um gráfico de coluna. Eu posso inserir, né, um gráfico de pizza. Lembrando que esse gráfico, né, é um dos menos utilizados aí em artigos científicos, né? Porque quando eu tenho muitas informações, ele fica um pouco embolado. Então, o mais utilizado aqui eu vou colocar aqui no meu estudo, que é o de coluna. Só que lembrando, né, evitar usar esses gráficos 3D, porque em vez de facilitar, ele prejudica a visualização desses dados, então eu prefiro usar esse de coluna aqui, né, normal. Então, quando eu insiro aqui, ó, apareceu o meu gráfico, né, em que 50% aqui, ó, tá a porcentagem e aqui as classificações. Então, 50%, né, tem peso normal,
30% sobrepeso e 20% obesidade. Se eu for clicando nesse gráfico com o botão esquerdo do meu mouse, botão direito do meu mouse, eu consigo, né, formatar diferentes partes desse gráfico. Eu consigo mudar a cor, inserir, né, aqui, ó, se eu clicar em cima de título, eu consigo inserir um título, então eu consigo ir formatando esse gráfico aí, tá bom? Por enquanto no Excel é isso que a gente está aprendendo, mais para frente tem mais coisas para a gente aprender a mexer aí no Excel. Então, só para me finalizar aqui para vocês, eu gostaria então de agradecer, né, a participação nessa videoaula e espero vocês na próxima. Meu e-mail de contato, caso haja algum questionamento. Muito obrigado!